Olá, então vamos dar sequência ao estudo do sistema digestório. Nós vamos falar então agora, mais propriamente dita, do processo em si de digestão dos alimentos. Começando pela primeira porção do tubo digestório, então a boca, a cavidade oral, a cavidade bucal. Então é um espaço, então o alimento vai ser ingerido e vai cair primeiramente nesse espaço. Então, nós temos aqui vários órgãos que estão anexados, né, ou associados à cavidade bucal. Nós temos então aqui a língua, que é muscular, conjunto de dentes, tanto no arco superior quanto inferior, são 32 dentes no indivíduo adulto humano. E lembrando que tem várias glândulas que estão associadas ao tubo digestório. Então, aqui associadas à cavidade bucal, anexadas à cavidade bucal, nós temos as glândulas salivares. Então, um par de parótidas, são essas aqui acima, próximas à orelha, aquela que a pessoa, se tiver, né, uma doença viral chamada cachumba, são essas glândulas que são acometidas. E embaixo, aqui próximos à mandíbula, nós temos as submandibulares, também é um par, é uma de cada lado, e as sublinguais. Então, essas glândulas salivares vão lançar suas secreções exócrinas para dentro da boca. A saliva, ela é representada, então, por quase 100% de água. Então, realmente, ela vai ajudar no processo de umidificação do alimento, mas esse 0,5%, né, que falta para fechar 100%, ela apresenta solutos. E dentre esses solutos, esses sais e outras substâncias, se encontra também, então, uma enzima. Então, além do processamento mecânico que vai ocorrer na boca, começa a existir um processo de digestão químico já na boca. Então, a enzima presente na saliva é a amilase salivar. Vamos pensando já nesse tema, a amilase. Ela vai ajudar, então, a manter então, todo esse espaço úmido, tanto a língua quanto os próprios lábios. Então, os lábios eles vão ajudar também no processo, já que eles vão manter, então, o alimento entre os dentes, né, poder ser processado nessa região, sem cair então, para fora da cavidade bucal. Então, eles auxiliam no processo. E não esqueça que lá o filhote, né, os bebezinhos, eles precisam muito dos lábios, da língua, para poder sugar, né, o mamilo, poder se alimentar quando são filhotinhos. Os dentes, lembre que apenas os mamíferos têm o que a gente chama de heterodontia. Então, nós, humanos, temos, quando adultos, 32 dentes. Então, eles são pareados, nós temos, digamos assim, diferenciação entre os tipos de dentes. Então, nós temos a diferenciação entre incisivos, que são esses da frente, canino, que tem apenas um par, em cima e um par embaixo, e aí nós temos aqui os pré-molares e molares. Então, cada conjunto de dentes nos mamíferos, né, que a gente tem esse padrão diferenciado, né, que a gente chama de heterodontia, ele vai servir com um determinado papel no processamento do alimento. Então, os incisivos é basicamente na hora de ingerir o alimento, de cortar. Os caninos também ajudam nesse momento, né, no rasgar o alimento para poder colocar já em pedaços menores para dentro da boca. Os premolares e molares eles são mais para amassar e fazer o processo mais de trituração especificamente. O dente, ele é um composto, né, de diferentes partes, então nós temos aqui bem externamente o esmalte, que é o material mais duro que ocorre aí no mundo animal. Logo abaixo do esmalte nós temos a dentina, um tecido um pouco mais molinho, e a polpa. Então, a polpa ela é bem vascularizada, então tem vasos sanguíneos, e também tem terminações nervosas. Então, por isso que extrair um dente, por exemplo, você vai sentir dor. Se houver cáries, né, perfurar o esmalte, a dentina e chegar próximo à polpa, você vai sentir dor, porque essa parte da polpa, ela é toda vascularizada e inervada, certo? Então, os dentes cumprem um papel importante no processo de digestão mecânica. Então, basicamente, o que acontece na boca? Então, como eu falei, começa o processamento do alimento. Então, além da ingestão, que vai atravessar, então, a partir dos lábios e vai cair na cavidade bucal, vai ocorrer o processo de mastigação. Então, a mastigação, lembrando que é feita por um músculo, esse músculo lateral, que é o masseter, está presente nos mamíferos, especialmente bem desenvolvido nos herbívoros, e nós, que temos uma dieta, né, misturada aí, que é mais onívora, nós fazemos uma parte do processamento por meio da mastigação. Então, é aquele movimento tanto da língua
para que os dentes consigam o tamanho físico dos alimentos. Então, ele já vai fazendo o que a gente chama de processamento mecânico. E, ao mesmo tempo, né, com a ajuda da língua, dos próprios lábios, e vai havendo, então, aqui a mistura daquele alimento que está diminuindo o tamanho com a saliva, com a parte do líquido. Então, essa seria a parte mais da digestão mecânica. Junto com isso, conforme a saliva vai sendo liberada, começa também o processamento de digestão química já na boca. Só que na boca não é qualquer alimento que é digerido. Se você colocar, por exemplo, um biscoito, uma bolacha na boca, você vai perceber que ele desmancha rapidinho. Porque basicamente nós temos lá o quê? Especialmente amido, né, que é a parte então, lá do reserva do vegetal, mas está presente na massa, nos biscoitos. E lógico que a parte do amido ela já começa a ser quebrada quimicamente. Então, de um complexo, né, maior, que é o polissacarídeo, que é o amido, vai haver já algumas quebras químicas também, por uma enzima, chamada amilase salivar, que antigamente era chamada de pitialina. Se aparecer esse termo, vão saber que é amilase salivar, que vai quebrar esse polissacarídeo grande, que é o amido, num açúcar menor, que é a maltose, que é um disacarídeo. Então, isso acontece na boca, especialmente com o amido. E se você lembrarem lá do glicogênio, que é aquela substância de reserva, então, que está nas nossas células, nas células animais, também pode ocorrer esse primeiro processo de quebras já na boca. Mas basicamente isso. Então, outros alimentos que se estiverem ingerindo, proteicos ou gordurosos, ele só vai começar o processo de digestão química lá mais para frente, no estômago e depois no intestino. Então, na boca, especialmente digestão mecânica, pela mastigação, mistura aí com a saliva, e da parte química, basicamente o que é digerido especificamente aí, ou mais detalhadamente, o amido, por meio de ação de uma enzima, que é a amilase salivar, certo? Então, amido, ou glicogênio, vai chegar até um açúcar menor, no caso da maltose. Terminando a mastigação, e o alimento precisa ser bem mastigado, para que já facilite, né, o processo de digestão seguinte, aí vai acontecer pela faringe, que é a sequência do tubo, então, em termos de mastigar, já fiz um bolo aqui alimentar, vai passar, então, pela faringe, no processo chamado de deglutição. Observe o alimento aqui, observe que aqui nós temos o esôfago e aqui nós temos a traqueia, que é do respiratório. Então, o alimento não pode sair da boca e cair, por exemplo, aqui na traqueia. Se uma pessoa se engasga, ela pode morrer. Então, muitas vezes a gente não consegue, né, engolir direitinho, você tem aquele acesso de tóxica, justamente para tirar, se for qualquer tipo de resíduo, para essa região aqui. Então, percebo que aqui tem essa região, que a gente chama de epiglote, que vai fazer o quê? Vai fazer com que esse alimento passe para o esôfago, que está aqui atrás da traqueia, e não entre aqui na traqueia, certo? Então, olha o movimento da epiglote aqui. Ela vai fazer com que, nesse momento, você pare de respirar para poder engolir. Então, a mesma coisa quando o filhote estiver mamando. Ele vai mamar e no momento que ele engole o alimento, ele dá uma paradinha de respirar. É o único momento que a gente para de respirar. Tranquilo? Eu vou voltar aqui, eu acabei esquecendo de mostrar aqui, ó. Então, esse é o esquema que mostra tanto a mastigação quanto esse processo de deglutição. Percebo que esse movimento aqui, ele é bem complexo. Tem que haver um conjunto aí de ações, tanto do palato mole, que é o céu da boca, vou colocar de novo, tanto o processo tanto o palato mole, que é o céu da boca, mais a úvula palatina, essa aquela linguinha que fica pendurada, né, no céu da boca, junto com a parte aqui, né, desse acesso da própria laringe, tudo isso trabalha em conjunto para evitar, então, que o alimento saia desse lado e venha passar para cá. Então, se tiver qualquer resíduo que passe nesse momento aqui, aí você tem aquele acesso de tóxica justamente para tentar, então, liberar, né, eliminar aquele restinho, aquele resíduo que possa eventualmente passar para o lado errado. Tranquilo? Então, esse movimento é um movimento de deglutição,
seria o engolir em si. Então, quem é responsável é essa parte da faringe, por ação aqui da epiglote, que impede, então, a passagem do alimento para o lado errado. Então, ele vai entrar da boca, faringe e esôfago, é a sequência. O esôfago é esse tubo que, basicamente, o papel dele é conduzir o alimento lá da boca, né, passando pela faringe, até o estômago. Então, basicamente, o papel do esôfago é fazer a condução, ou transporte do alimento até o estômago, e esse movimento, que vai vai apertando, né, fazendo essas contrações aqui, é o movimento peristáltico. Então, ele vai até o estômago. Entre o esôfago e o estômago existe o que a gente chama de esfíncter, como se fosse uma válvula. A partir do momento que o alimento passa para o estômago, em princípio, ele não deve retornar para o esôfago, porque ele, como eu falei, é como se fosse aqui uma válvulazinha que impede o retorno. Então, o alimento cai no estômago e segue o processamento. Tranquilo? Então, basicamente, o que nós temos aqui, não temos secreção de enzima, nem nada disso. Como eu tinha falado já, o muco ele é secretado por todo o tubo. Então, todo o epitélio interno, desde a boca até o finalzinho do tubo digestório, lá do intestino, sempre secreta muco. O alimento chegando ao estômago, o que acontece? Então, o estômago é um órgão bem musculoso, ele é amplo, ele tem a parede bem elástica e ele pode, inclusive, se ampliar quando está cheio. Então, ele fica situado logo abaixo do diafragma, então não está representado aqui, mas ele está depois que passa o diafragma, então tem uma abertura do diafragma para a passagem aqui do esôfago, mas ele fica protegido abaixo do diafragma. Então, como ele é um órgão elástico, ele é amplo, um dos papéis do próprio estômago é armazenar alimento. Então, nós não temos o papo como tem lá nas aves. Então, nós estocamos temporariamente aqui no estômago. E ele vai fazendo, então, uma parte também de movimento desse alimento já parcialmente digerido lá na boca, dentro, fazendo umas voltas aqui dentro. E, nesse momento, ele vai começar o processo de digestão químico de proteínas, mas é apenas o início. Certo? Então, não tem grandes digestões no estômago. É basicamente começo de processamento aí químico de proteínas. O papel do suco gástrico, já que todos devem lembrar que aqui dentro do estômago é bem ácido, é o local mais ácido do nosso corpo. Então, o papel dessa acidez toda aqui, desse suco gástrico, ele vai ser também o de eliminar eventuais bactérias que consigam chegar até aqui. Então, todo o nosso corpo, de certa forma, ele tenta se proteger o tempo todo. Então, se eventualmente comer alguma coisa que tem alguma bactéria, ela tem possibilidade de eliminar aqui no suco gástrico. Algumas ainda sobrevivem e você pode passar mal, mas, no geral, ele consegue, né, o estômago matar, então, em muitas bactérias. E esse material pastoso, ele vai, como eu falei, fazer umas voltas aqui dentro, vai misturar com esse suco gástrico, e aí nós vamos olhar aqui como ocorre, né, o processo em si de digestão. Então, se eu fizer um corte dessa parede do estômago, veja o que seria dentro do estômago. A luz, né, o espaço interno do estômago. Observe que ele tem esses orifícios aqui na parede. E se você adentrar esses orifícios, olha o que acontece. São pregas. Isso aqui está um corte da parede do estômago. Então, é como se você pegasse, né, sei lá, algo que fosse elástico, de borracha, você conseguisse projetar, então, fazer essas pregas internas aqui. Então, veja que aqui tem acesso ao suco gástrico que vai sendo liberado aqui para dentro do estômago. Certo? Então, essas várias pregas. E nós temos células aí que vão ser especializadas em secretar o muco, que é bem importante, especialmente porque aqui dentro vai estar muito ácido e vai proteger a própria parede do estômago. Nós temos secreção de um líquido, que é o ácido clorídrico, para dentro do estômago também. Então, são células que vão secretar. Então, células da parede do estômago vão secretar o ácido clorídrico e também vão secretar o que a gente chama de pepsinogênio, que é a forma inativa de uma enzima, que é a pepsina, que irá degradar ou começar a quebra química das proteínas. Então, vejam, dentro das células, o que é produzido é o pepsinogênio. Ele não degrada nada dentro da célula. Ele só vai se transformar, vai começar a atuar como enzima, a enzima pepsina, na presença do ácido clorídrico, certo? Então faz sentido, imagina uma substância que degrada a proteína ficar estocada dentro da célula. Então se ele fosse ativo, né, se tivesse já pepsina dentro da célula, possivelmente você não teria parede de estômago. Então faz sentido dentro da célula ser armazenado, né, produzido e armazenado como pepsinogênio, que quando liberado para dentro do estômago,
na presença do ácido clorídrico, ele vai se transformar em pepsina, que é a enzima ativa. Tranquilo? Então, é essa parte da secreção exócrina, tanto do muco, quanto do ácido clorídrico, quanto da pepsina, para dentro do estômago. E aí vai começar a ação desse líquido, desse suco gástrico, para ajudar na quebra, especialmente química aí, de proteínas. Lá no finalzinho, na próxima parte da aula, eu vou falar um pouquinho também da secreção, de uma secreção endócrina, que é a gastrina, que ela não é lançada para dentro do estômago, ela vai ser lançada na corrente sanguínea, que é para controle dessa produção de suco gástrico, mas isso vai ficar mais para frente, tá? Então, por enquanto, só lembre que vai ter também a secreção por células da parede do estômago de um hormônio, que vai ser responsável então, pela regulação da liberação dessas outras substâncias aqui, mas eu vou falar já adiante. Então, o ácido clorídrico, que é secretado para dentro do estômago. Então, para vocês terem uma ideia, né, o quão ácido ele pode chegar, ele tem um pH inferior a 2. Lembre que o pH neutro é 7. Então, esse aqui, dentro do estômago, é liberado um pH extremamente, né, uma substância extremamente ácida, que chega a ter um pH 2, né, que é o ácido clorídrico. Já falamos que a acidez vai ajudar a matar bactérias, né, indesejáveis, mas basicamente as proteínas que começam a ser degradadas ou digeridas no estômago, elas são proteínas, algumas ligações, né, que tem entre os aminoácidos, que só vão ser desnaturadas ou quebradas num pH super baixo. E a pepsina, como eu falei, ela só está ativa nessas condições ácidas. Se ela estiver na forma de pepsinogênio e o pH não estiver ácido, ela não vai conseguir agir. Então, é importante que o estômago seja mantido dentro do pH apropriado, né, abaixo de 3, para que ocorra a digestão da proteína. Então, muitas vezes, quem tem problemas estomacais acaba tomando muita substância que são básicas, alcalinas, para tentar neutralizar essa acidez. Então, temporariamente, dá um alívio, né? Toma aquelas magnésia, né? Misturadas, essas coisas. Mas tem que ter muito cuidado, porque se você ficar neutralizando, né, ou tentando aumentar o pH o tempo todo, aí não tem como a pepsina agir. Então, é bem complicado. Tem que fazer o tratamento e resolver o problema do estômago. Não adianta ficar só, digamos, né, fazendo aquele tratamento paliativo que é só resolve naquele momento. Então, pode, inclusive, complicar o processo digestório. E já falamos que o próprio pepsinogênio, então, é secretado aqui para dentro do tubo digestório e vai se tornar aquela pepsina ativa. As proteínas, como eu falei, começam a ser digeridas, então, no estômago por ação dessa proteína, que é pepsina. Então, vai romper ligações de polipeptídeos e vai formar peptídeos menores, certo? Mas não chega já no último pedacinho do aminoácido, vai ainda ser peptídeos grandes, certo? Ele só quebra algumas ligações dentro do estômago. A proteína começa a ser digerida no estômago e vai seguir, vai continuar a sua digestão lá no intestino delgado. Então, o próximo momento aqui vai acontecer quando o alimento que já esteve dentro do estômago vai ser, então, liberado aos pouquinhos para dentro do intestino delgado. Então, lembre que o estômago é amplo, ele, né, se ampliou, ele vai estocar o alimento aqui dentro, mas não pode mandar de uma vez só. Então, aos pouquinhos, vai liberando do estômago para dentro aqui do intestino delgado. Aqui é que vai acontecer a maior parte do processo de digestão química, certo? Então, se lembrarmos lá, quando se estudar as células do intestino delgado, vocês vão lembrar que as células que compõem a parede interna do intestino delgado, essas célulazinhas aqui, que vão contornando e formando as chamadas vilosidades intestinais, elas também têm microvilosidades. Elas têm pequenas dobrinhas na membrana que vão aumentar enormemente a superfície aqui de contato, ou superfície de trocas de secreção e de absorção da parede intestinal. Então, o intestino delgado tem vilosidades, e cada vilosidade vai ter numerosas célulazinhas com suas microvilosidades, aquelas especializações da membrana plasmática. Então, essa superfície, especialmente para absorção. Então, o intestino delgado vai fazer grande parte do processo de digestão química e também é ele que é responsável por quase toda a parte de absorção dos nutrientes, certo? Então, além disso, observe aqui um corte, né, desse intestino. Percebe que a parede dele é bem musculosa, um tipo de musculatura do tipo liso, que tem o seu próprio controle, né, ele consegue fazer suas contrações rítmicas, e
olha como ele é vascularizado. Qual é o papel desses vasos sanguíneos todos, que inclusive estão adentrando, né, aquelas vilosidades aqui, dentro da parte, então aqui representado em azul clarinho e rosa, são os vasos capilares sanguíneos, aqui em amarelinho são capilares linfáticos, depois eu vou falar deles, e o que está aqui em escuro, em preto, são terminações nervosas. Então tudo isso aqui dentro da parede do intestino delgado. Então qual que é o papel dessa vascularização toda aqui? Lembre que os nutrientes, após digestão, eles vão ser absorvidos pela parede intestinal. Então, é importante que os vasos sanguíneos estejam presentes ali, para que o alimento chegue, né, passe para dentro dos vasos sanguíneos. Não esqueça que o intestino delgado faz movimentos também, peristaltismo, para ir empurrando esse alimento em digestão adiante. Tá? Então, os movimentos peristálticos seguem. Agora, nós vamos começar a falar da digestão química no intestino delgado. Então, no intestino delgado ocorrerá digestão tanto de carboidratos, quanto de proteínas e ainda dos lipídios e ácidos nucleicos. Então, vamos visualizar aqui, começando com a digestão de carboidratos. Então, a própria parede do intestino delgado vai lançar para dentro dele, da luz, do espaço interno do intestino delgado, enzimas chamadas enzimas entéricas. Enteron, lembra do intestino primitivo que era arquêntero? Então, entéricas. Da parede do intestino delgado, lança para dentro dele enzimas que vão quebrar, fazer digestão de açúcares pequenininhos, que já chegaram na forma de disacarídeos. Ao mesmo tempo que está sendo liberada, então, essa enzima do próprio intestino para dentro dele, vai ser lançado para cá também enzima vindo do pâncreas, que é aquela glândula anexada, que vai liberar, então, uma secreção exócrina, rica em enzimas que vão ajudar a quebrar, especialmente o amido que ainda não foi digerido. Lembra que o amido começou a ser digerido lá na boca, mas ele chegou no máximo até maltose, que é um disacarídeo. Então, ele precisa ser quebrado e o amido que não foi digerido lá na boca precisa ainda chegar à maltose, certo? Então, vem a amilase pancreática, digere o polissacarídeo, o amido em maltose, e aí enzimas do próprio intestino vão quebrar a maltose em glicose. Então, olha o nome da enzima, maltase. A ase é a enzima, quebra a maltose, que é o açúcar, em 2 moléculas de glicose. Então, maltase quebra maltose. Isso veio da própria parede do intestino. Além desse açúcar, que veio do próprio amido, ou que você ingere já na forma de maltose, que o açúcar, né, maltose, nós temos que digerir outros açúcares simples, como é o caso, por exemplo, da sacarose, que vem lá das frutas. Então, você ingerir uma fruta, você vai ingerir já um açúcar menor, não é amido, ele é menorzinho, mas mesmo assim precisa ser quebrado por uma enzima chamada sacarase. Então, a enzima quebra a sacarose em 2 moléculas, uma de glicose e uma de frutose. Certo? Então, chega esse é o processo final desses açúcares simples. Temos mais um açúcar que nós ingerimos com frequência, que é a lactose. Então, açúcar é um disacarídeo, precisa ser quebrado pela lactase intestinal em uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. Então, a galactose, a glicose e a frutose é que poderão ser assimiladas, absorvidas pela parede intestinal. Então, até não chegar nesse tamanho, não ocorre absorção. Tranquilo? Então, dentro do intestino delgado, sobre os carboidratos, vai ter, então, a presença de uma enzima que veio do pâncreas para quebrar amido e maltose, e terá, então, também a presença de 3 enzimas aqui do próprio intestino, liberado por ele mesmo, para quebrar açúcares já no formato de disacarídeos em monossacarídeos, certo? Então, a maltase, sacarase e lactase. Essas são as enzimas entéricas e a amilase pancreática, o nome já diz aí do pâncreas para quebrar o amido, dentro do intestino. Dentro do intestino delgado ainda, na primeira porção que é o duodeno, né? A primeira porçãozinha lá, quando sai do estômago, é o duodeno. Nós temos então também digestão de proteínas. Lembra que lá no estômago começou a digestão dos polipeptídeos grandes, as grandes proteínas, e já ocorreram, então, algumas quebras para diminuir, então, o tamanho daqueles polipeptídeos e peptídeos menores, mas tem que continuar a digestão de proteínas.
Então, nós vamos ter tanto enzimas chamadas peptidases, são vários tipos, ase é sempre enzima, peptídeos que quebram peptídeos, e entéricas que vêm da própria parede intestinal. Então, várias enzimas entéricas, peptidases entéricas, aqui estão alguns nomes, então, aminopeptidases, dipeptidases, tripeptidases, vão completar a digestão proteica. Então, vejam, começou só a quebra lá no estômago, mas tem que terminar, quebrar outros. E não esqueça que nós temos diferentes tipos de proteínas, de origem animal, vegetal, a do ovo, a do leite, a da carne, a do peixe, a dos grãos. Então, são diferentes proteínas. Então, cada enzima dessas vai quebrando algumas ligações, até chegar na menor parte de uma proteína, de um polipeptídeo, que são os aminoácidos. Da mesma forma que também tem enzimas que vêm lá do pâncreas, especialmente a tripsina, quimiotripsina e carboxipeptidase. Então, essas estão presentes no suco pancreático, que vem lá do pâncreas, e ajudam a quebrar, então, proteínas. Como eu falei, então, normalmente as do pâncreas fazem uma quebra primeira e seguem, então, com as entéricas, para fazer a digestão, então, dos polipeptídeos. Tem que chegar na menor parte do polipeptídeo, da proteína, que são os aminoácidos. São esses que serão, então, absorvidos pela parede intestinal. Lá no intestino delgado também precisa fazer a digestão dos lipídios. Veja que nós não falamos ainda dos lipídios. Você praticamente faz digestão mecânica, vai misturando com as enzimas, com os líquidos, mas ele praticamente vai ser quebrado quimicamente apenas no intestino delgado, lá no duodeno, na porção então inicial do intestino delgado. Então, normalmente o lipídio entra, né, vem pela nossa dieta na forma de um triglicerídeo, e ele precisa ser quebrado por uma enzima chamada lipase pancreática, principalmente. Tem uma pequena quantidade de lipase que é do próprio intestino delgado, que é a lipase entérica, mas ela é bem insignificante. Então, vamos concentrar aqui nosso pensamento que lipídio precisa ser quebrado quimicamente pela lipase pancreática. Então, é um líquido que vem do pâncreas também e que vai fazer, então, a quebra do triglicerídeo, que é grande, em ácidos graxos e monoglicerídeos, especialmente o glicerol. Mas para que isso aconteça, para que ocorra a quebra, a digestão, precisa haver um processamento primeiro, antes disso acontecer, pelo líquido biliar, que vem lá do fígado. Então, os lipídios precisam primeiro ser emulsificados pela bile, para depois sofrer a ação da lipase pancreática. Eu já vou mostrar para vocês um detalhe ali dessa liberação da bile pelo fígado. No intestino delgado também precisa quebrar ácidos nucleicos. Não esqueçam que quando vocês estiverem ingerindo tanto alimento de origem mineral, animal, vegetal, mesmo que seja lá um cogumelo, que vem então lá do fungo, qualquer alimento sendo de origem viva, de um organismo vivo, mesmo depois morto, né? Ele vai ter os seus ácidos nucleicos, DNA e RNA. Lembra que desde as bactérias existem os dois ácidos nucleicos. E esses elementos estão misturados com os lipídios, com as proteínas, eles estão dentro das células animais, vegetais, dos fungos. Então, precisam ser degradados também. Então, existem enzimas específicas para quebrar tanto o RNA, que são as ribonucleases, quanto quebrar a molécula do DNA, que é a desoxirribonuclease. Certo? Então, tanto do pâncreas quanto do próprio aparelho intestinal do suco entérico, existem, então, essas enzimas que vão fazer a quebra da molécula de DNA e RNA e separar, então, ali os nucleotídeos. Lembre que temos os açúcares ali, né, que é a pentose, e temos as bases nitrogenadas, se você lembrar de lá da molécula de DNA e RNA. Então, ribonuclease, já falamos RNA, e as desoxirribonucleases sobre o DNA. Então, tem que quebrar, digerir os ácidos nucleicos também. Como eu falei, o fígado, ele vai contribuir com o processo de digestão dos lipídios, mas o fígado não tem enzima para liberar para o intestino delgado. O que ele produz é a bile, é um líquido que vai ser estocado aqui na vesícula biliar, e ela é como se fosse um conta-gotas. À medida que vai chegando o alimento gorduroso, especialmente, né, gorduroso no intestino, ele vai sendo jogado para esse duto aqui, que é o ducto colédoco, e vai lançar esse líquido, essa bile, esse líquido esverdeado, amargo, né, para dentro do intestino delgado. Tranquilo? Então, esse caminho aqui que faz a bile.
O fígado em si, ele vai ter um papel extremamente importante, tanto no processo aqui de liberar a bile para fazer a chamada, então, emulsificação dos lipídios, quanto como órgão, para fazer a parte toda metabólica. Então, vamos pensar, focar aqui principalmente nessa parte da digestão em si. Então, lembrando que o fígado, tirando a nossa pele, que é o maior órgão do corpo humano, então, como órgão interno, ele é o maior órgão que nós temos. É a maior glândula e maior órgão interno. Também fica localizado abaixo do diafragma, próximo ali do estômago. Então, ele vai sintetizar, estocar e lançar a bile para dentro do intestino delgado. Tá? Então, é ele que sintetiza o que a gente chama de sais biliares. Eu vou mostrar na sequência aqui qual é a ação, então, da bile, tá? Sobre o processamento aí dos lipídios. Como órgão, ele vai fazer também toda a parte metabólica. Digamos, depois que você já digeriu todo o alimento e que absorveu esse alimento lá pela barreira intestinal, é o fígado que vai processar, é como se ele fosse um órgão, né, que vai fazer a triagem. Então, toda a parte da glicose, os lipídios, os aminoácidos, tudo que for retirado aí, absorvido do trato digestório, ele vai encaminhar, fazer os seus destinos. É ele que faz remoção de drogas e hormônios, substâncias que são esquisitas no corpo, ele que faz conversões, ele faz armazenamento do glicogênio, que é a nossa substância de reserva, ele também converte, por exemplo, amônia em ureia. Então, tudo isso é papel do fígado. Então, ele como órgão, ele faz muito mais do que esse papel que nós estamos falando aqui dentro do processo digestório em si, que é essa parte, então, do líquido que ele produz e que estoca aqui nessa vesícula biliar, certo? A bile em si, então vamos falar desse líquido e relacionar com o processo digestório que nós estamos falando. Então, é um líquido amarelado, esverdeado, né, muitas vezes, que vai ser constituído principalmente de água, mas também de sais chamados sais biliares, e um pouco aí de colesterol, de lecitina, que é um fosfolipídio, e de pigmentos biliares. Então, para você ter uma ideia, o pH do fígado, desse líquido da bile, é alcalino, então ele é de 7,6 a 8,6. É bem diferente do que nós vimos lá, então, no estômago, que era extremamente ácido. Então, aqui no intestino delgado, as enzimas que estão agindo aqui dentro são especialmente enzimas que agem meio alcalino ou básico. Então, a bile que vai ser jogada aqui para dentro do intestino delgado vai ajudar a neutralizar aquele pH do alimento ácido que está vindo do estômago. Certo? Então, ela vai chegar, como eu falei, da vesícula até o intestino pelo ducto colético. A bile também excreta o colesterol sanguíneo em excesso. Então, se tiver que jogar um tanto fora, veja onde vai, percebe aí que o colesterol é extremamente importante, porque ele é base, lembra que ele é estrutural, está nas membranas celulares, ele é precursor de hormônios, mas digamos que mesmo assim tem excesso, é o momento de jogar uma parte dele fora. Então, junto na própria bile, tem presença aí de colesterol em excesso. E bilirrubina, que é o que dá cor, inclusive, à bile, que é o produto final da degradação da hemoglobina. Não esqueça que as nossas células sanguíneas, elas vão morrendo, vão sendo substituídas. As hemácias, elas não têm núcleo, então são células que precisam ser repostas a cada 4 meses, mais ou menos. Então, a degradação da hemoglobina, que está lá nas hemácias, que são degradadas, elas são eliminadas aqui junto com a bile. Então, isso tudo vai parar dentro do intestino delgado e depois, lembre que o que não for absorvido vai ser liberado lá na forma de fezes. Então, ele vai seguindo aí dentro do tubo digestório, do intestino. Os sais biliares, então, o principal papel dele aqui em relação à digestão dos lipídios. Os sais biliares ajudam, então, a emulsificar a gordura. Tenta imaginar, né, quando você tem, por exemplo, um recipiente com óleo lá dentro. Se você só tentar misturar o óleo com água, você sabe que ele não vai misturar. Você vai formar gotinhos cada vez menores de óleo, mas ainda assim você enxerga o óleo. Mas se você joga um detergente dentro, você percebe que aqui acaba sumindo aquelas gotinhas. Então, consegue misturar. Então, digamos que a bile, os sais biliares, o que eles fazem especificamente? É como se eles segurassem o lipídio e, dessa forma, a enzima, que é a lipase pancreática, consegue chegar a acessar a molécula e fazer a quebra em si. Tá? Então, os sais biliares não são enzimas. Eles emulsificam, eles retêm, seguram a gordura, o lipídio, para que a enzima que veio lá do pâncreas, que é a lipase pancreática, possa fazer a digestão
do lipídio, certo? O pâncreas. O pâncreas é uma glândula anexada também, certo? Então, aqui está o intestino delgado, do duodeno, a primeira porção, lá do que termina o estômago. Observe que aqui tem um orifício dentro do intestino delgado, é um esfíncter, é uma aberturinha de hoje. Então, é ele que vai receber, é por esse orifício aqui, que vai sair, ser lançado para dentro do intestino delgado, o líquido que vem do pâncreas, que é o suco pancreático. Tá? Então, aqui o pâncreas, ele é um órgão que é uma glândula mista. Então, ele tem tanto a parte exócrina, que é essa que produz o suco pancreático, que vai por esse duto até o intestino, quanto células que vão produzir também hormônios, a insulina e o glucagon. Então, quando falar lá do sistema endócrino, nós vamos falar dessa outra parte, dessas outras células do pâncreas. Agora, nós estamos falando dessas aqui, ó, que ampliadas aqui, são células que vão produzir líquidos e vão lançar por dutos, olha aqui, esses dutos aqui, para esse canal, e vai ser lançado, então, dentro do intestino delgado. Nesse caso, então, não estamos falando dessas ilhotas, essas aqui produzem hormônios. Nós estamos falando dos ácidos, que é essa parte exócrina aqui, que lança, então, as enzimas digestivas. Então, o suco pancreático ele é extremamente importante. Então, um líquido incolor, lógico, também constituído principalmente de água, mas ele tem sais, especialmente aqui nós vamos falar do bicarbonato de sódio, que ele vai ajudar a neutralizar e até alcalinizar esse meio interno aqui. Porque lembra que quando o alimento vem do estômago, ele vem extremamente ácido. Então, no que o alimento chegar aqui no intestino, lá vindo do estômago, ele já vai sendo neutralizado pelo bicarbonato de sódio vindo do pâncreas e um pouco também pela bile que vem lá do fígado. Só que o suco pancreático, além disso, ele tem muitas enzimas digestivas. Vocês perceberam quando nós falamos da digestão, tanto de carboidratos, quanto de proteínas, quanto a própria enzima que digere o lipídio, todas vindo, então, do pâncreas, certo? Então, várias enzimas digestivas. Então, como eu falei, o suco pancreático, ao contrário do suco gástrico, lá do estômago, aqui ele vai ser levemente alcalino ou até mais alcalino, então de 7,5 a 8,8. Então, no que ele está sendo lançado aqui, geralmente ele fica bem alcalino, certo? Depois vai neutralizando um pouquinho mais. Tranquilo? Então, esse canalzinho aqui, que secreta para dentro do intestino delgado o suco pancreático. Aqui está meio pequenininho, mas vocês olham com calma. Então, um resuminho das enzimas pancreáticas. Então, aqui, ó, tripsina, quimiotripsina e elastase, digerem o quê? Digerem proteínas. Então, elas rompem ligações peptídicas para formarem, então, peptídeos menores. Então, não chega na menor porção aqui, que são os aminoácidos, certo? Então, ela faz a primeira quebra mais grosseira aqui das proteínas. Carboxipeptidase, também quebra proteínas, certo? Vai quebrar num outro ponto diferente, né? Lá na extremidade carboxila da proteína. A lipase, então, pancreática, vai digerir lipídios, gorduras, e vai separar ácido graxo lá dos triglicerídeos, formando, então, ácidos graxos livres e monoglicerídeos. A amilase pancreática quebra amido, especialmente em glicose, especialmente em maltose, que ainda vai precisar quebrar mais um pouquinho pelas enzimas entéricas. Ribonuclease, já falamos que degrada, então, ou quebra os ácidos nucleicos em mononucleotídeos livres. E para finalizar essa parte da digestão química e também física, né? Pensando aí quando nós tivermos o finalzinho do processo da quebra, então, tanto de carboidratos, quanto de proteínas, quanto de lipídios, nós podemos observar nessa tabela aqui, bem resumidamente, todas as enzimas e os locais onde elas estão agindo. Então, se nós pensarmos aqui, ó, amilase salivar, lá na boca, é a ação dela. Mas de onde que ela vem? Vem da saliva. Então, a fonte é a saliva. O que ela quebra? Amido. Então, para você ter uma ideia, na boca, o pH é quase neutro, né? 6,7. Ligeiramente ácido. Então, qual que é o produto? Do amido, quebra em maltose. Então, esse é o produto. Pepsina. Ela age dentro do estômago. Vem da onde? Das próprias glândulas da parede do estômago, as glândulas gástricas. Quebra o quê? Começa a quebra de proteínas. Olha o pH ideal para a ação dela, de 1,6 a 2,4. Então, quebra polipeptídeos e peptídeos menores, polipeptídeos curtos. A amilase pancreática é lançada para dentro do duodeno, é proveniente do suco pancreático,
vai quebrar amido, só que num pH agora próximo do neutro. Quebra em maltose, maltriose e oligosacarídeos, quer dizer, são polissacarídeos menores. Tripsina, quimiotripsina e carboxipeptidase são lançados dentro do intestino delgado, pelo suco pancreático, para quebrar também polipeptídeos, só que olha o pH ideal, em torno de 8. Então, é mais alcalino. Quebra aminoácidos, dipeptídeos e tripeptídeos. Então, esse aqui já está pronto para assimilar. Esses aqui ainda não. Precisa quebrar mais um pouquinho. Lipase pancreática, também lançada para dentro do intestino delgado, mas vem do suco pancreático. Quebra triglicerídeos, então é só no intestino, por ação dessa enzima aqui, que vai começar a quebra aí, começar e terminar a quebra dos lipídios, triglicerídeos, vamos pegar alcalino, em ácidos graxos monoglicerídeos. Então, esse já é o produto que pode ser, então, absorvido. Ácidos graxos monoglicerídeos, já está no tamanho menor possível. Maltase, sacarase, que está errado nessa tabela, agora que eu vi, ó. Maltase, sacarase e lactase, todas sendo lançadas para dentro do intestino e vêm da própria parede do intestino delgado. Quebra, então, os açúcares maltose, sacarose e lactose. Então, o pH aqui fica, né, um pouquinho ligeiramente ácido ou próximo ao neutro. Então, quebra aqui já glicose, frutose, glicose e galactose. Então, nesse caso aqui, já estão no tamanho menor possível dos carboidratos, pode ser então absorvidas. E mais uma que é a aminopeptidase, também lançada para dentro do intestino delgado, pelo próprio parede do intestino delgado, também quebra polipeptídeos, só que num pH em torno de 8, e quebra aminoácidos, dipeptídeos, tripeptídeos. Então, sempre que nós percebemos na absorção, é na menor parte. Então, aminoácidos, glicose, frutose e galactose, e aqui os ácidos graxos e monoglicerídeos. Então, são esses elementos aqui, nesse tamanho, que o intestino vai conseguir, então, absorver. Então, a próxima parte que nós vamos falar agora, para finalizar, vai ser a parte, então, da absorção.